Boa tarde. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, vamos aqui dando sequência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E aqui no finalzinho desse capítulo longo, em que os Espíritos nos ensinam tudo sobre as aflições, que são as situações que nos acompanham na vida. Então, um capítulo longo justamente para que a gente não esteja só, diante, nunca estamos sós, mas assim, que a gente tenha sempre todos os recursos, a gente tem tudo, é só lançar mão, Então, os espíritos assim se dedicaram, se debruçaram muito em ensinar para a gente como bem suportar os sofrimentos, São estratégias aqui que vão desde o conhecimento até como lidar, até mecanismos de aceitação que vão fazer com que as aflições da vida não recaiam sobre nós com tanto peso. Eu aprendi a enxergar esse capítulo com muito carinho e muita admiração mesmo, uma admiração muito maior pelo amor de Deus por nós, pelo cuidado que os espíritos amorosos, que os trabalhadores de Jesus, eles têm com a gente. Eles se dedicaram muito nos ensinando como sofrer, já que não tem escapatória, Nós vamos sofrer. Ainda somos imperfeitos, estamos colhendo aquilo que um dia plantamos, E na sua infinita misericórdia, Deus dá todas essas ferramentas para que a gente colha de uma maneira que não seja tão dolorosa, Então eu acho esse capítulo, aprendi a admirar a beleza e a enxergar um pouco mais dilatadamente o tamanho da misericórdia de Deus para conosco, Então, sem mais delongas, aqui no final desse capítulo, tem uma mensagem de um anjo da guarda, foi dada em Paris, 1863, provas voluntárias de verdadeiro silício, e a gente vai tentar ir até o final também, vendo algumas perguntas que o Espírito São Luís que Kardec formulou e o Espírito São Luís respondeu, ali para fechar esse capítulo tão recheado, tão rico de receitas, de como sofrer da melhor forma possível, aproveitando ao máximo cada prova, cada situação que nos alcança, revertendo mesmo em nosso favor. Então vamos aqui, esse anjo da guarda nos diz assim: perguntai se é permitido abrandar as vossas provas. Esta pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se, e a quem espetou-se no espinho retirá-lo? Ao que está doente chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Mérito consiste em suportar, sem murmurações, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não se sai bem e nunca em deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça do que virtude. Então já é um primeiro parágrafo muito rico e cheio de ideias muito profundas aqui para a gente ficar pensando, Porque quando a gente pensa que estamos aqui no mundo de provas e expiações, e não tem jeito, e realmente não tem jeito mesmo, se estamos nascendo aqui, não adianta querer pular etapas e ir para um mundo feliz, porque não vamos, Não vamos nos enganar, a gente vai ficar renascendo aqui até a gente ficar quite aí com as leis de Deus e ter méritos e condição mesmo para estar num mundo que não tenha tantas dores como esse, Então, já que é assim, então quer dizer que a gente está fadado a viver num vale de lágrimas, sofrer
e se autoflagelar porque merecemos, porque somos culpados e temos que ser castigados e precisamos sofrer. É assim, então nada podemos fazer, porque como erramos temos que ser punidos? Não, gente, não é nada disso, né? E a comparação que ele coloca aqui é perfeita. Ué, se eu estou doente, então é proibido procurar um médico? Não, é meu dever, né? Se eu estou numa situação difícil, eu vou ficar ali de braços cruzados, sabendo que eu poderia não, eu devo usar os recursos da minha inteligência para tentar sair daquela situação, ou abrandar, né, aquela situação. Eu devo fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu vou estar sendo preguiçoso, né? Então, temos que procurar vencer as nossas dificuldades. E é assim, né? Usando a nossa inteligência, a razão, a força, trabalhando, né? Sempre a gente tem que se colocar em atividade mental ou material, né? Para poder sair daquela dificuldade, sempre trabalhando. Então, continuando aqui, essa questão nos conduz naturalmente a outra. Desde que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, há méritos em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários. Olha que interessante. Então, se Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, será que a gente deve interpretar, então, sofrer, né? Quem sofre vai ser bem-aventurado. Então, eu quero sofrer mais e mais. Vamos sofrer. Quero sofrer. Manda sofrimento que eu quero, porque eu quero ser um bem-aventurado. É para ser interpretado dessa maneira? Então, né, vamos pensar. E a resposta já vem aqui a seguir, né? Olha. Então, há mérito em procurar agravar, né, os nossos sofrimentos ali, as nossas aflições, procurando, né, sofrimentos voluntários. Então, olha aqui. A isso responderei muito claramente. Sim, e um grande mérito, quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo. Vou até ler de novo. Sim, e um grande mérito, quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, não o nosso. Então, se eu já estou fazendo isso pensando em mim, nem que seja, se Jesus disse bem-aventurados os aflitos, eu quero me afligir mais e mais e mais, porque eu quero ser um bem-aventurado. Com esse pensamento, eu já tô mostrando que eu nem entendi o que Jesus quis dizer, né? E com essa resposta que foi dada aqui, já vi que eu estou me colocando em primeiro lugar. Então, vamos ver aqui a continuação da resposta, né? Então, sim, quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo. Porque se trata da caridade pelo sacrifício. E continua a resposta. Não quando eles têm por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Então, quando eu faço qualquer coisa pensando que eu quero me dar bem, que Jesus está olhando para mim, que eu vou ser uma bem-aventurada, né? Que eu vou ser seremos mais bem-aventurados se procurarmos aumentar as nossas aflições, isso seria um egoísmo, que eu estou querendo mais, né? Há uma grande distinção a fazer. Quanto a vós pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga, já por vezes bem pesada. Assentai-a sem queixas e com fé. Eis tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo, é infringir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei.
O abuso das melhores coisas traz suas punições pelas consequências inevitáveis. Bem outra é a questão dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo. Se suportardes o frio e a fome, para agasalhar e alimentar aquele que necessita, e vosso corpo sofrer com isso, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos toucadores perfumados, para levar consolação aos aposentos infectos, que sujais vossas mãos delicadas curando chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tendes nisso o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. Vós não adormecestes no seio das voluptuosidades enlanguecedoras da fortuna, mas vos transformastes nos anjos consoladores dos pobres deserdados. E eu estava lendo aqui, estava me recordando no auge, né, da pandemia, aqueles profissionais da área da saúde, quando estávamos ali numa zona nebulosa, ninguém conhecia nada a respeito desse vírus, não sabia exatamente qual era o grau de letalidade, não tinha vacina, não tinha nada, era uma coisa muito nova, né? E aquelas pessoas abnegadas, profissionais da área da saúde, várias pessoas ali, né? Que, assim, muitos sucumbiram, né? Muitos ali morreram, perderam a vida, desencarnaram, trabalhando, foram ali, né? Corajosamente fazer o seu trabalho de tratar de outras pessoas, correndo o risco de pegarem o vírus, e pegaram, e muitos desencarnaram. Então, isso é um sacrifício, né, que é agradável a Deus, é um tipo de sacrifício, uma prova voluntária, no sentido assim, a pessoa escolhe fazer isso num impulso que nem ela mesma saberia, talvez, que ela fosse capaz, tivesse que pensar e racionalizar, talvez ela nem pensasse a respeito, né? Simplesmente foi e fez aquilo que a consciência no momento pediu que fosse feito. Então foram muitas as pessoas, muitos profissionais da área da saúde que a gente nesses instantes até dedica a nossa vibração amorosa a eles ali, né? Que possam estar de fato sendo bem-aventurados, porque fizeram a verdadeira caridade, pensaram antes nos outros do que em si próprios, né? Que é o caso que a gente está lendo aqui. Então vamos lá. Se quiserdes um cilício, eu pulei um pedaço porque tem mais coisas aqui que eu quero ler. Se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma e não ao vosso corpo. Ah, essa parte é maravilhosa. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos queixardes. Machucai o vosso amor próprio. Insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Então, se a gente está querendo impor flagelos, né, que seja a nossa alma e não ao nosso corpo, que adianta a gente impor sofrimentos físicos quando a gente não impõe desconfortos morais. E o que seria um desconforto moral? O desconforto moral é a gente lutar contra a nossa natureza imperfeita. Então, se eu sou maledicente e eu tenho consciência disso, eu tenho que me forçar a não falar de ninguém, né? Se eu me sinto melhor que os outros, ou que a minha opinião deve ser melhor do que a dos outros, e eu tenho consciência disso, eu tenho que me conter para me fazer pequeno e deixar o outro falar. Então são esses tipos de sacrifícios que deve ser que a gente deve estar promovendo, sacrifícios para o nosso espírito, para o nosso jeito de ser, digamos assim, né? E não para as outras coisas, né? E não as dores físicas. Esse é o verdadeiro cilício. É você
é a gente conseguir, em vez de mortificar a carne, como diz, mortificar o espírito, né? Então, fustigar o orgulho, não se ofender com as queixas, não se queixar, não se ofender com as injúrias, com os ataques injustos, até muitas vezes, não revidar as ofensas, né? Aguentar as coisas assim, entendendo que aquele que está nos ofendendo, às vezes ele é mais tolo do que nós, e que se a gente for revidar, seremos mais tolo ainda do que eles, né? Então são essas as lições preciosas ali de verdadeiro silício que a gente deveria estar aplicando aí à nossa alma, né? Mais para frente, tem algumas questões aqui, olha. Então foi perguntado, Kardec pergunta assim, olha, um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhes alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Então, isso aqui se refere claramente à eutanásia, né? Morte assistida, enfim. Essas práticas aí que estão. Sempre existiram, mas tem se falado muito, né? Então, enfim. E São Luís responde: olha, mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? E vemos aí até o exemplo do próprio Lázaro, né? Que estava ali num ataque de letargia e em que o seu corpo ali estava quase que sem sinais vitais, mas ele estava vivo mas não estava, né, não estava morto, mas estava ali com sinais vitais quase que imperceptíveis ou seja, se continuasse prolongadamente daquela forma, certamente ele desencarnaria, né? Mas não foi o caso. Ele retomou ali, né, através do magnetismo do Cristo e tudo mais, ele retoma a sua vitalidade e, e ficou aí, está aí categorizado como se fosse até um milagre e tudo mais, né? Não, mas na verdade, quando não tinha mais, né, talvez nem esperança, e ele foi ali, vamos dizer, não é que ressuscitou, né? Vocês estão entendendo aqui, mas estava praticamente sem vitalidade, e a vitalidade dele ali, pelos influxos magnéticos do Cristo, retomou, e ele deixou esse testemunho todo aí para a humanidade. Então, situações como essa se repetem aí o tempo todo, né? Tem várias aquelas pessoas daquelas experiências de quase morte, né? Que estão aí para dizer. E outra pergunta, olha, aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Então a pessoa está desgostosa com a vida, não tem coragem de praticar um suicídio diretamente, mas, por exemplo, se está em um período de guerra, ele vai para um campo de batalha lá, tipo assim, vamos lá, né? Se eu morrer, pelo menos vou morrer como um herói. Uma pergunta capciosa essa aqui. Vamos ver a resposta de São Luís. Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida e, por conseguinte, há o suicídio de intenção, embora não haja de fato. Ou seja, é sempre intenção, né? Você querer ir para a guerra. É aquele mesmo caso desses médicos da saúde. Eles foram lá, ninguém queria morrer. Né? Eles iam, ficavam lá nos hospitais tratando dos doentes, mas ninguém queria morrer. É uma situação. Agora a pessoa quer morrer e falar, vou aproveitar, né? A intenção dela é querer morrer, é bem diferente.
O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório, simples pretexto para disfarçar a ação criminosa e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Uma outra questão aqui, olha. Eu estou pulando, só estou pegando o grosso da resposta. Um homem se expôs a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado como um suicídio? A resposta tem a ver com o que a gente leu, né? Então, São Luís diz aqui: não havendo a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reservará um meio inesperado de salvação? Tá vendo? Olha, no momento mais crítico, não pode ela salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Pode ela muitas vezes querer levar a prova da resignação até o último limite, e então uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Então, a resposta está muito clara aqui. Se a pessoa vai realmente desprendida dela mesma, pensando só no objetivo de ajudar, né? Muitas vezes é um grande mérito, e nesses casos, ela, mesmo sabendo que vai sucumbir, né? A pessoa sabe, mas ela não quer sucumbir, mas ela sabe. Por um impulso maior ali, né? Ela age, às vezes está reservado ali para ela e para o outro também um livramento, né? Pela providência. E uma última questão aqui para encerrar esse capítulo. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para os outros? Olha que bacana também essa pergunta, né? Esses sofrimentos podem ser proveitosos para os outros material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão com sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. O exemplo clássico que a gente tem aqui, assim, né, e é dos nossos tempos, é o Chico Xavier, né, que poderia ser ali, pela quantidade de livros e pelo sucesso dos seus livros, poderia ser o homem mais rico do mundo, né? E, no entanto, ele nunca aceitou nenhuma moeda, nenhum centavo em benefício dele próprio, né? De toda a obra, né? Obra atribuída ali aos espíritos. Obviamente que ele tinha toda a participação e todo o mérito, mas a consciência reta e o desprendimento e a condição ali dele, né? Ele realmente é um desses que se submetia à vontade de Deus, trabalhando não para ele, né? Já tinha uma vista mais expandida, né? Não estava por ele estava aqui por amor à humanidade, né? Por amor aos irmãos, por amor aos seus semelhantes. Então, ele contribuiu moral e materialmente, assim, para muitas pessoas, né? Então, assim a gente encerra o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, e agradeço a todos, fiquem todos com Deus, tenham uma boa semana. Obrigada. Boa noite a todos. Vamos ver agora sobre o Livro dos Espíritos, nessa segunda parte de nossas reflexões. E nós estamos no final do Livro dos Espíritos, vendo as conclusões. E hoje nós vamos ver o item 3. Eu vou ler agora. Quereis, segundo dizeis, curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Gostarias que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar?
Não é a ausência de qualquer crença que temos de atribuir o relaxamento dos laços de família e a maioria das desordens que minam a sociedade? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, reergue os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousarei chamar a isso um mal? Duas doutrinas se enfrentam, uma que nega o futuro, outra que o proclama e o prova. Uma que nada explica, outra que tudo explica e por isso mesmo se dirige à razão. Uma é a sanção do egoísmo, a outra oferece uma base à justiça, à caridade e ao amor do próximo. A primeira não mostra mais do que o presente e aniquila toda a esperança. A segunda consola e mostra o vasto campo do futuro. Qual a mais perniciosa? Então, certas pessoas, e entre as mais céticas, fazem-se apóstolos da fraternidade e do progresso. Mas a fraternidade supõe o desinteresse, a abnegação da personalidade, o orgulho é uma anomalia para a verdadeira fraternidade. Com que direito imporeis um sacrifício àquele mesmo a quem dizeis que, com a morte, tudo se acabará para ele e que amanhã talvez nada mais seja do que uma velha máquina desarranjada e atirada fora? Que razão terá ele para se impor alguma privação? Não é muito mais natural que nos curtos instantes que lhe concedeis ele procure viver o melhor possível? Vem disso o desejo de possuir bastante para melhor gozar. Desse desejo nasce a inveja dos que possuem mais, e dessa inveja ao desejo de tomar o que eles possuem vai apenas um passo, que é o que o retém. Que é o que o retém? A lei? Mas a lei não abrange todos os casos. Direis que é a consciência o sentimento do dever? Mas em que se baseia o sentimento do dever? Esse sentimento encontra uma razão de ser na crença de que tudo acaba com a vida? Com essa crença, uma única máxima é racional, cada um para si. As ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade e mesmo de progresso não são mais do que palavras vãs. Vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis todo o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Mas, porque falo de responsabilidade, para o cético ela não existe, ele só presta homenagem à matéria. Nesse texto, vemos apontamentos sobre a questão dos princípios que mobiliza a ação dos homens no dia a dia e também em relação aos seus objetivos. Como será a resposta a certas questões conforme o ponto de vista do materialismo e do espiritismo? Qual dos dois valorizam a própria vida e aos seus semelhantes? Como é o ponto de vista no relacionamento consigo e com os outros? E o que é o universo para ambos? Então, o materialismo, o nome já diz, o ser é feito de matéria, né? É feito de matéria e apenas matéria. Portanto, quando o corpo morre, acabou o ser pensante. Não admite, portanto, a continuidade da vida após a morte do corpo. Também não admite a existência de Deus. Tudo surge ao acaso e a alma não existe. Então, o materialismo não tem motivos, não oferece motivos significativos que justifiquem o amor ao próximo, o amor a si mesmo e ao outro. Não há razão para fazer sacrifícios em prol do outro ou da sociedade, e então se entregam ao momento do hoje, pois o amanhã talvez não exista mais. Afinal, creem ser apenas corpo, daí para alimentar o egoísmo há motivos suficientes. O eu está sempre adiante do nós. Deus não existe porque há muita injustiça no mundo e tudo o que existe surgiu por acaso. Então, esses pensamentos não condizem com os ensinamentos de Jesus e com as vivências de fenômenos espirituais que foram vivenciados e estudados por Allan Kardec e outros estudiosos desses movimentos, desses estudos, relacionados ao espiritismo.
Jesus disse a Nicodemos quando ele o procurou para saber como é possível nascer de novo após a morte do corpo. E Jesus disse: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A água representa a matéria que forma o corpo, e o Espírito tem origem diferente da matéria. O Espírito é a parte pensante, é a essência do ser e sobrevive à morte do corpo. A criação do Espírito não nos é revelada. Naquele tempo havia pessoas, no tempo de Jesus, havia pessoas que acreditavam que tudo que existe de matéria se origina a partir de transformações da água. A água era o elemento básico para gerar qualquer outro elemento. Então, a expressão nascer da água quer dizer que é preciso um corpo material para nascer na terra. Mas só o corpo físico não basta a vida. É preciso que o Espírito comande, Aliás, o Espírito é que comanda o corpo. Isto é, para estar encarnado, é preciso um corpo que é herdado pelos pais e o Espírito que é a essência da criação de Deus. Há ainda o perispírito que liga o corpo ao Espírito. O pensamento de que a vida só tem uma única existência e depois deixa de existir não oferece argumentos, não tem base para alimentar o amor, o respeito e a consideração de um para com o outro ser. Não há a vontade de compartilhar conhecimentos e auxiliar um ao outro. As pesquisas e estudos de Allan Kardec se iniciaram a partir de fenômenos provocados pelos próprios espíritos, mas esses espíritos não eram tão evoluídos, mas eles estavam sob orientação de espíritos superiores para chamar a atenção a esses fenômenos e encontrar pessoas que estudassem os fenômenos, e adquirimos o conhecimento de que as almas daqueles que já viveram na Terra podiam se comunicar conosco e assim termos a certeza que há uma continuidade da vida após a morte do corpo. Os estudos realizados foram muito sérios, não só por Kardec, mas por outros estudiosos também. Então, está comprovada a continuidade da vida, E estes conhecimentos fazem ampliar os nossos horizontes, a nossa visão, a nossa perspectiva de vida. Kardec, no livro Obras Póstumas, colocou um capítulo denominado Profissão de Fé Espírita Raciocinada. Então ali tem os itens básicos do pensamento espírita, e com isso nós podemos ter uma noção geral de Deus, sobre a alma, a criação divina segundo o Espiritismo. E é claro que isso não é tudo esclarecedor, apenas ler isso, é preciso refletir, conhecer outros detalhes. Conhecendo as obras básicas é possível ler, estudar sem preconceitos, buscando raciocinar o que está lendo. Bom, eu vou ler aqui esses itens que Kardec colocou como profissão de fé espírita raciocinada. O primeiro item é Deus. Há um Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus é infinito em todas as suas perfeições. Agora vamos ver quanto à alma. Há no homem um princípio inteligente que se chama alma ou espírito, independentemente da matéria, e que lhe dá o senso moral da faculdade de pensar. As doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e subversivas da ordem social. A independência da alma está provada pelo Espiritismo. A alma do homem sobrevive ao corpo e conserva a sua individualidade depois da morte.
A alma do homem é feliz ou infeliz depois da morte, segundo o bem ou o mal que fez durante a vida. Deus, a alma, sobrevivência e individualidade da alma depois da morte do corpo, penas e recompensas futuras são os princípios fundamentais de todas as religiões. Agora, o item 3, o título é Criação. Deus é o Criador de todas as coisas. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. O homem tem por guia, na pesquisa do desconhecido, os atributos de Deus. Os mundos materiais tiveram um começo e terão um fim. Criando os mundos materiais, Deus também criou seres inteligentes a que chamamos espíritos. A origem e o modo de criação dos espíritos nos são desconhecidos. Sabemos somente que são criados simples e ignorantes, quer dizer, sem consciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas perfectíveis e com uma igualdade de aptidão para tudo adquirir e tudo conhecer com o tempo. No princípio, estão numa espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. À medida que o espírito se afasta do ponto de partida, as ideias se desenvolvem nele, como na criança, e com as ideias, o livre-arbítrio, quer dizer, a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. O objetivo final de todos os espíritos é alcançar a perfeição, da qual a criatura é suscetível. O resultado dessa perfeição é o gozo da felicidade suprema, que lhe é a consequência e à qual chegam mais ou menos prontamente segundo o uso que fazem de seu livre-arbítrio. Os espíritos são os agentes do poder divino, constituem a força inteligente da natureza e concorrem ao cumprimento dos objetivos do Criador para a constituição da harmonia geral do universo e das leis imutáveis da criação. Para concorrerem como agentes do poder divino na obra dos mundos materiais, os espíritos revestem temporariamente um corpo material. A vida espiritual é a vida normal do espírito. Ela é eterna. A vida corpórea é transitória e passageira. Isso não é senão um instante na eternidade. A encarnação dos espíritos está nas leis da natureza. É necessária ao seu adiantamento e ao cumprimento das obras de Deus. Pelo trabalho que a sua existência corpórea necessita, aperfeiçoam a sua inteligência e adquirem, em observando a lei de Deus, os méritos que devem conduzi-los à felicidade eterna. Disso resulta que, todos concorrendo para a obra geral da criação, os espíritos trabalham pelo seu próprio adiantamento. O aperfeiçoamento do espírito é o fruto de seu próprio trabalho. Ele avança em razão de sua maior ou menor atividade ou de boa vontade para adquirir as qualidades que lhe faltam. Não podendo o espírito adquirir numa só existência corporal todas as qualidades morais e intelectuais que devem conduzi-lo ao objetivo, ele o alcança por uma sucessão de existências, em cada uma das quais dá alguns passos à frente na senda do progresso e se purifica de algumas de suas imperfeições. A cada nova existência, o espírito traz o que adquiriu em inteligência e em moralidade em suas existências precedentes, assim como os germes das imperfeições das quais ainda não se despojou. Quando uma existência foi mal empregada pelo espírito, quer dizer, se ele não fez nenhum progresso no caminho do bem, é sem proveito para ele e deve recomeçá-la em condições mais ou menos penosas em razão de sua negligência e de sua má vontade. A cada existência corpórea, o espírito, devendo adquirir alguma coisa de bem e se despojar de alguma coisa de mal, disso resulta que, depois de um certo número de encarnações, ele se encontra depurado e chega ao estado de espírito puro. O número das existências corpóreas é indeterminado, depende da vontade do espírito abreviá-lo, trabalhando ativamente pelo seu aperfeiçoamento moral. No intervalo das existências corpóreas, o espírito está errante e vive a vida espiritual. A erraticidade não é de duração determinada.
Quando os espíritos adquiriam sobre o mundo a soma do progresso que o estado desse mundo comporta, eles o deixam para se encarnarem num outro mais avançado, onde adquirem novos conhecimentos, e assim por diante, até que a encarnação em um corpo material não lhes sendo mais útil, eles vivem exclusivamente a vida espiritual, onde progridem ainda num outro sentido e por outros meios. Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade, admitidos nos conselhos do Onipotente, têm o seu pensamento e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos para o governo dos mundos, tendo sob as suas ordens os espíritos de diferentes graus de adiantamento. Então, temos nesses itens a base dos fundamentos da doutrina espírita. São pontos de reflexão e de conhecimento. Por esses postulados, refletindo, encontramos motivos para viver as encarnações, mesmo quando apresentem grandes dificuldades, pois através dessas vivências se chega à perfeição. Somos todos iguais, amados e criados por Deus, e somos diferentes um do outro, porque cada um tem direito às suas escolhas e, assumindo as consequências de suas escolhas, poderá aprender a fazer as melhores escolhas e a viver amando, respeitando e trabalhando por todos e numa ligação íntima com Deus. Bom, terminando aqui essas reflexões de hoje, espero que possa ser útil essas colocações e agradecemos a Deus por termos a oportunidade de ter esses conhecimentos, de permitir que esses espíritos venham nos trazer esses experimentos, esses ensinamentos, quero dizer, para que possamos estar mais confiantes e termos uma fé mais considerativa, assim, uma fé mais fortalecida, para continuarmos a nossa jornada aqui na Terra, procurando cumprir o melhor possível dos nossos deveres. Obrigado, boa noite a todos, boa semana.